Astrônomos ingleses e norte-americanos preparam a mais fantástica viagem pelo espaço já imaginada pela ciência. Uma volta ao início da formação do universo, há mais de 13 bilhões de anos, quando as primeiras estrelas estavam nascendo. Na verdade, será uma viagem virtual pelas lentes do supertelescópio James Webb, que será lançado em novembro. O anúncio coincide com a notícia de que um grupo de cientistas identificou 29 planetas de onde seres extraterrestres estariam observando o nosso planeta. Desses pontos espalhados pelo cosmos, eles podem interceptar as comunicações humanas e acompanhar tudo o que estamos fazendo por aqui. Afinal, será que algum dia teremos um encontro com eles? Venham com a gente para essa fantástica viagem pelo universo. Matéria de capa está só começando. Parece ficção científica, mas não é. E os primeiros resultados dessa volta ao passado de bilhões de anos já poderão ser alcançados. Afinal, como é possível olhar para um passado tão distante? E como fazer isso? O primeiro passo vai ser juntar as observações captadas pelo supertelescópio James Webb, que será lançado em novembro. Em seguida, os cientistas vão comparar esse material com os dados obtidos pelos principais telescópios e redes de antenas já utilizados hoje, que são o ALMA, a rede de antenas instaladas no deserto de Atacama, no Chile, conectadas com o European Very Large Telescope, que também opera no Chile, e por último, os observatórios instalados no Havaí. Combinando todos esses dados, os cientistas podem calcular a distância entre a Terra e as galáxias a serem observadas e poderão olhar para um passado situado há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 550 milhões de anos. Agora vem a outra questão: para onde olhar? Com base em imagens recolhidas pelos telescópios Hubble e Spitzer, a equipe internacional de cientistas selecionou 6 das mais distantes galáxias conhecidas. Para se ter uma ideia, a luz delas demorou mais tempo do que a idade do universo para chegar até nosso planeta. Em seguida, vem uma tarefa fascinante. Analisando a luz dessas estrelas e o hidrogênio contido nelas, os astrônomos puderam calcular a idade desses astros. Quem explica todos os detalhes é o Dr. Nicholas Laporte, professor da Universidade de Cambridge, que lidera o estudo. Nossas observações, diz ele, indicam que o amanhecer do universo ocorreu entre 250 e 350 milhões de anos depois do Big Bang. Naquela época, galáxias como essas que estamos estudando tinham luz suficiente para serem observadas pelas lentes do telescópio James Webb.
objetivo do James Webb é justamente aprofundar essa visão, quem sabe para a gente ver as primeiras explosões de supernova, lá das primeiras estrelas do universo, que a gente tenha uma ideia teórica de como elas eram, né? Estima-se que eram estrelas bem maiores do que as que são típicas hoje, mas a gente só tem esse modelo teórico. A ideia é, com o James Webb, a gente conseguir validar algumas dessas perspectivas. Embora os estudos ainda estejam nas preliminares, os cientistas já sabem muitas coisas sobre as 6 galáxias a serem pesquisadas. Detalhes do estudo foram publicados pela revista da Royal Astronomical Society de Oxford. Já se sabe, por exemplo, que as primeiras estrelas não apareceram de uma vez. A luz delas foi se acendendo aos poucos. Isso significa que as galáxias também se formaram em diferentes etapas. Agora esperamos o lançamento do telescópio James Webb, que é 7 vezes mais potente do que o Hubble, diz o professor Richard Ellis. Primeiro é preciso esperar para ver se tanto o lançamento como a colocação do telescópio na posição adequada vão funcionar de forma perfeita. O professor Ellis admite que há uma grande expectativa por parte da comunidade científica, uma vez que todo o projeto depende dessa etapa. Estaremos com o coração na boca, ele confessa. Prioridade número 1 da NASA, o telescópio James Webb, é o equipamento mais avançado já projetado até hoje para o estudo do universo. Missão: um mergulho no universo para desvendar o que aconteceu há 13 bilhões e 500 milhões de anos e revelar como tudo começou. Segundos antes do lançamento, os motores do foguete Ariane entram em força total. Começa ali a primeira etapa da longa jornada, como mostra essa reprodução computadorizada do que vai acontecer. Nos primeiros minutos, o foguete sobe em posição quase vertical para atravessar a pesada atmosfera terrestre. Assim que a velocidade máxima é alcançada, 2 foguetes propulsores são desconectados. Ambos vão cair sobre o Oceano Atlântico. Ultrapassada a atmosfera, as cápsulas de proteção contra o calor também são liberadas. Em seguida, o primeiro estágio do foguete Ariane cumpre sua etapa na viagem e se desliga da nave-mãe que transporta o telescópio. A partir desse ponto, o James Webb será conduzido pelo segundo estágio e pelos computadores de bordo. Entram em ignição os motores do último estágio, que vão levar o telescópio até a posição prevista no plano de voo. Daí em diante, a trajetória é monitorada a fim de evitar a exposição das lentes ultrassensíveis ao calor do Sol. Para esse momento, estão previstas várias oscilações destinadas a impedir a incidência dos raios solares. Na sequência, é a vez do segundo estágio se desligar. Agora, a rota final depende dos computadores e dos controles de terra. Começam em seguida os preparativos para a entrada na órbita definitiva. Distância: 1.600.000 quilômetros da Terra. Começa ali um dos mais ambiciosos projetos da ciência: mostrar como foi o princípio de tudo, de onde vieram as estrelas e os planetas. Que máquina fantástica é essa, capaz de enxergar tão longe, desvendando um passado. Ter um certo equilíbrio nas temperaturas internas. Os equipamentos do supertelescópio podem ajudar a responder a algumas das questões fundamentais sobre a origem do universo. Por exemplo, os fenômenos químicos e físicos que resultaram na formação das estrelas e galáxias. E mais,
Os elementos fundamentais que garantiram a vida na Terra estão presentes em outros planetas? Nosso sistema solar é o único deste tipo? Desde o Galileu com a primeira luneta é o que a gente vem fazendo nos últimos 400 e poucos anos. Agora, o James Webb, ele é, digamos, a ponta de lança do que nós temos agora, mas existem outros telescópios em desenvolvimento, tanto para o espaço quanto em terra, que também seguem nessa trajetória de enxergar mais longe e enxergar mais. E a própria NASA, em termos de telescópio espacial, já tem o próximo, que é o Roman Telescope, batizado em homenagem a Nancy Grace Roman, e ele é uma espécie de um Hubble, ele tem a mesma, digamos, o mesmo diâmetro do espelho do Hubble, então nesse sentido ele não é uma grande novidade, mas a grande novidade que ele tem é que ele tem instrumentação para observar um campo muito mais largo. Então se o Hubble ele conseguia, com aquela resolução, com aquela imagem que ele produzia, ver um pedacinho do céu, o Nancy Grace Roman vai conseguir ver uma grande área do céu ao mesmo tempo. E aí isso potencializa muito as descobertas, porque você vai ter muitos dados sobre muitos objetos colhidos ao mesmo tempo. A possibilidade de você achar mais coisas interessantes aumenta. Esse já é o próximo da fila. Depois que o James Webb estiver no espaço e funcionando, a NASA começa a trabalhar para valer nesse. Já tem orçamento aí para esse projeto e é o que vai dar sequência. Daqui a pouco, cientistas localizaram 29 planetas de onde seres extraterrestres estariam observando a Terra. E ainda, objetos voadores não identificados são incógnita para militares dos Estados Unidos. Não saia daí. Um grupo de astrônomos identificou 29 planetas de onde alienígenas poderiam observar a Terra. No total, foram encontrados 1.715 sistemas estelares, dos quais alienígenas teriam descoberto a Terra e estariam ao longo dos últimos 5.000 anos observando o nosso planeta orbitar a face do Sol. Entre os melhores posicionados para observar esse trânsito, 46 sistemas estelares estariam perto o suficiente para detectar um sinal claro da existência humana. Por exemplo, com as transmissões de rádio, que começaram há cerca de 100 anos, e na metade do século passado, as de televisão. Mas o estudo destaca 29 planetas que estariam melhor posicionados para observar e escutar os sinais da Terra. Com o título Estrelas do Passado, do Presente e do Futuro, o material foi publicado pela revista Nature e liderado pela professora Lisa Kaltenegger, do Departamento de Astronomia da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Segundo ela, esse trabalho permite um novo olhar sobre a vida extraterrestre. Na busca por vida no cosmos, planetas em trânsito são os melhores alvos, ela diz. Com milhares já detectados, a busca está entrando em uma nova era de descobertas, graças aos grandes telescópios que vão procurar por sinais de vida nas atmosferas de mundos em trânsito. Essa é uma pesquisa muito interessante, me lembra muito um raciocínio, eu não sei quantas pessoas fazem isso, eu já me fiz muitas vezes, que é de olhar para o céu, olhar para as estrelas e falar, pô, será que tem alguém me olhando ali daquela estrela, assim como eu daqui das cercanias do Sol estou olhando para aquela estrela e me perguntando isso? E esse trabalho é basicamente um exercício nessa direção. Eles perguntaram o seguinte, bom, desses que podem ver a gente na posição correta para pegar um trânsito nosso, quantos estão dentro dessa bolha em que já dá para detectar nossas transmissões? Então seria um raio de, sei lá, 100 anos-luz, 70 anos-luz, alguma coisa assim. E aí chegaram nesses 29 conhecidos que seriam potencialmente habitáveis, ou seja, estão na região ali da estrela que não é nem muito quente, nem muito fria, né, a distância, e que poderiam ter vida. E estão falando, ó, se tiver vida em um desses 29, vida inteligente, eles concebivelmente poderiam saber que nós estamos aqui. Nos últimos 17 anos, militares norte-americanos relataram ter visto 144 objetos voadores não identificados. O governo dos Estados Unidos só conseguiu explicar um.
único caso para o qual eles conseguiram encontrar uma explicação foi para um grande balão esvaziando. Os outros 143 OVNIs permanecem uma incógnita. São objetos que foram vistos por pilotos da Marinha, da Força Aérea e também captados por imagens de satélite. A inteligência norte-americana classifica esses fenômenos aéreos em 5 categorias. As mais comuns, pássaros, balões ou drones, fenômenos atmosféricos naturais, como cristais de gelo, novas aeronaves desenvolvidas por entidades governamentais ou empresas privadas dos Estados Unidos, aeronaves de outros países como China ou Rússia e, por último, uma categoria chamada de outras. 18 dos OVNIs observados tinham uma tecnologia potencialmente avançada que o governo dos Estados Unidos não entende completamente. Segundo o relatório, ainda não há indícios de que os objetos voadores sejam extraterrestres, mas não descarta essa possibilidade. A investigação foi exigida pelo Congresso dos Estados Unidos depois que militares relataram vários episódios de fenômenos não identificados se movendo de forma incerta pelo céu. Então, o Pentágono criou uma força-tarefa com profissionais especializados em eventos aéreos. Para o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, ficou cada vez mais claro que fenômenos aéreos não identificados não são uma ocorrência rara. E o governo dos Estados Unidos precisa reunir, analisar e contextualizar esses relatórios. À medida que recebermos atualizações, compartilharemos o que pudermos com o povo americano, já que o sigilo excessivo só vai gerar mais especulação, diz ele. A China revela planos ambiciosos para enviar humanos a Marte e construir uma base no planeta vermelho. Os novos planos foram anunciados depois do sucesso da missão chinesa Tianwen-1, que chegou a Marte no início deste ano e pousou seu rover no mês passado, tornando a China uma das 3 únicas nações a aterrissar uma espaçonave no planeta vermelho. As outras são os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos. Antes das missões tripuladas, a China enviará robôs a Marte para estudar possíveis locais para a construção da base. Para a habitação humana, as tripulações teriam que ser capazes de usar os recursos do planeta, como extrair água abaixo de sua superfície, gerar oxigênio no local e produzir eletricidade. Estamos dispostos a dar as mãos aos nossos parceiros em todo o mundo para realizar o sonho da humanidade de ir para o espaço profundo, caminhar sobre Marte, disse Wang Xiaojun, chefe da Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento. As missões tripuladas a Marte estão planejadas para 2033, 2035, 37, 2041 e além. Os Estados Unidos dão mais um passo rumo à militarização do espaço. Será que ainda vamos presenciar uma guerra nas estrelas? My new national strategy for space recognizes that space is a war-fighting domain, just like the land, air, and sea. Minha nova estratégia para o espaço considera que o universo é um território a ser conquistado, assim como a Terra, o céu e o mar. Essa foi a linha de raciocínio de Donald Trump em março de 2018, ao anunciar a criação de uma nova frente militar para as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial. Agora, o Laboratório de Pesquisas das Forças Aéreas e o Diretório de Veículos Espaciais dos Estados Unidos publicaram uma espécie de guia para que os militares estejam familiarizados com um possível novo local de trabalho, a Lua e seus arredores. O documento destaca uma área chamada cislunar, que compreende o espaço entre a Terra e a Lua. São cerca de 380 mil quilômetros de distância. A questão é que há muitos interesses internacionais e econômicos nesse território. É lá que acontece uma rivalidade espacial entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. De acordo com a ESA, a Agência Espacial Europeia, desde 1957, já foram lançados 11.670 satélites ao espaço. E nesse conglomerado de equipamentos, fica difícil identificar o que é de quem. Além disso, os satélites estão totalmente inseridos na vida humana.
Graças a eles é possível procurar endereços no GPS, assistir à televisão e checar a previsão do tempo. Ao que tudo indica, é por isso que os americanos estão se munindo para garantir a sua parte no espaço. Estaríamos nos aproximando de um cenário parecido com aquele criado em 1977 por George Lucas em Guerra nas Estrelas? Imagens de satélites em tempo real que podem alertar sobre a possibilidade de novos desastres naturais e até ajudar a identificar recursos e a gerenciá-los. Pode parecer um sonho, mas já existe um projeto capaz de fazer isso. É graças a programas de mapeamento da superfície terrestre, como o Copérnico da Agência Espacial Europeia, que já lançou alguns satélites ao espaço. Com lentes muito poderosas e tecnologia de luz infravermelha, um conjunto de satélites gêmeos, o Sentinela-2A e o Sentinela-2B, conseguem analisar toda a superfície da Terra em menos de 5 dias. Esse levantamento de dados mostra como está a cobertura das florestas, o nível dos oceanos, a atividade vulcânica, áreas afetadas por queimadas, poluição, enchentes e ações humanas, como a agricultura. A lista é infinita. A partir desses equipamentos, especialmente do Sentinela-2, empresas privadas estão combinando sua atividade à inteligência artificial. A ideia é multiplicar a captação de informações sobre a superfície da Terra e tornar esse conhecimento o mais próximo possível da realidade. Um outro projeto recém-lançado disponível na internet é o Living Atlas Sentinel-2 2020. A ferramenta mostra informações de toda a superfície da Terra e especifica onde há água, florestas, outros tipos de vegetação, áreas inundadas, plantações, áreas construídas, neve e regiões nebulosas. Daqui a pouco, visitante misterioso passa pela Terra e só será avistado novamente em 6.000 anos. E ainda, força gravitacional do Sol criou uma área que mantém tudo o que está em torno do Sistema Solar. Não saia daí. Quem foi o visitante misterioso que se aproximou da Terra em julho do ano passado, vindo dos limites do Sistema Solar e só voltará daqui 6.000 anos? Entre os cientistas, ele é conhecido como C2020F3, ou New WISE, um dos inúmeros cometas que costumam circular pelo Sistema Solar. A imagem não pode ser confundida com os demais corpos celestes em trânsito pelo universo, já que ele possui uma longa cauda branca formada por gelo, que é transformada em gás quando entra em contato com o calor do Sol. Ao se aproximar da Terra em julho de 2020, o cometa pôde ser visto do hemisfério norte a olho nu. Ele só voltará a passar por aqui em 6.800 anos. O New WISE faz parte do sistema de nuvens e cometas, conhecido como Oort Cloud. Mas afinal, o que é esse Oort Cloud que fica além dos limites do Sistema Solar? Vamos ver do que se trata. A Oort Cloud é um gigantesco aglomerado de nuvens e cometas que envolve todo o Sistema Solar, incluindo os planetas, suas luas e o próprio Sol. Segundo o Dr. Paul Kouldas, gerente do programa da NASA que estuda corpos celestes próximos da Terra, os cometas que fazem parte desse sistema estão submetidos à força gravitacional do Sol. Isto significa que a órbita seguida por eles depende sempre da força de atração do Sol e, por isso, não conseguem ir além, para o universo interestelar. O limite do Sistema Solar é determinado pelo próprio limite da gravidade do Sol, e isso se estende basicamente até o Oort Cloud.
formado por bilhões de corpos celestes que incluem, além dos cometas, rochas e gelo. A nuvem Oort ganhou esse nome em homenagem ao astrônomo holandês Ian Hendricks Oort, pioneiro nas pesquisas sobre o assunto. A nave Voyager, da NASA, é o único objeto feito pelo homem que foi além do sistema solar, mas sem alcançar o Oort Cloud. Lançada nos anos 70, ela investigou de perto Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em seguida, mergulhou no espaço interestelar, de onde até hoje ainda envia sinais à Terra, com suas baterias alimentadas por energia solar. Será que a chave para a produção de energia limpa pode vir das estrelas? Por enquanto, é apenas uma hipótese, que tem sido objeto de estudo de um grupo de cientistas das universidades de Berkeley, na Flórida, e no Havaí. Publicada pela revista Science Advances, a pesquisa toma como base os processos químicos e físicos que resultam na intensa carga de luz e energia limpa produzidas pelas estrelas, e levanta a possibilidade de que reações semelhantes possam ser reproduzidas visando a produção de combustível. Será mesmo? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite para você e até lá.